E aí, pessoal, beleza? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. O grande objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco, perceber um pouco as diferentes formas de violência nas sociedades contemporâneas. Vem comigo? Como podemos definir o que é violência? Onde estamos? Quando a gente fala em sociedade contemporânea, a gente vai pensar sempre numa sociedade complexa, numa sociedade urbana, numa sociedade diversa e também numa sociedade desigual. Esse é o princípio para a gente começar a compreender, a violência, certo? Definição clássica daquilo que é violência. A grande definição clássica de violência vem do sociólogo alemão Max Weber. Ele vai dizer que o Estado detém o monopólio legítimo do uso da violência. Então, para ele, violência seria uma função do Estado. A única violência legítima seria a do Estado, no intuito de manter a ordem ou de combater a criminalidade, certo? Outras formas de violência, então, elas não são legítimas. E quais são as outras formas de violência? Violência física, o uso da força, não é única, na verdade. Quando a gente fala em violência, pessoal, a gente não está falando apenas da questão que deixa marca, digamos, que é a violência física. A violência é muito mais ampla do que essa questão da parte física, digamos assim. Nós temos outras violências, como a violência sexual, a violência psicológica, a violência de gênero, a racial, a violência de patrimônio, econômica, a violência moral. Então, essas são formas muito comuns de violência, tanto comum quanto a violência física propriamente dita, certo? Só que a questão é que talvez essas deixem até mais marcas do que a violência física, porque elas entram de fato na psique do ser humano, elas são marcas, digamos assim, entre aspas, na alma humana, que são coisas muito mais difíceis de você lidar e tratar do que realmente, às vezes, alguma coisa física ali, que com o passar do tempo, ela vai se, assim, melhorando, vamos dizer assim, certo? Então, um tema muito delicado, a gente tem que prestar bastante atenção. Por que no plural? Porque a gente fala em violências, não na questão de violência. Olhar a violência como instrumento do Estado faz com que não se vejam outras formas de violência que cercam o nosso cotidiano. Violências são múltiplas e estão presentes nas nossas relações sociais. Vocês podiam até fazer uma reflexão rápida com vocês aí. Quantas formas de violências vocês conseguem vislumbrar? O que vocês sofrem, o que vocês também, infelizmente, também agem, Então, a gente, às vezes, age com violência até mesmo por uma questão de falta de conhecimento, às vezes, de achar que aquilo não vai ferir, ou é uma piada, uma brincadeira, mas que a gente acaba agindo com violência. Então, se torna reflexiva essa questão. Será que, às vezes, aquela piadinha que eu faço, será que, às vezes, aquela, entre aspas, aquela brincadeira, ela não é uma violência que você está cometendo? Um bullying, uma escola, por exemplo, uma questão de gênero, racial, qualquer situação que você acaba ofendendo, maltratando outra pessoa desnecessariamente, então a gente tem que fazer esses pensamentos aí. Certo? Vamos lá? Falamos em nosso país da violência doméstica, da violência criminal, da violência nas ruas, no trânsito, nas escolas, no campo, contra o jovem, a criança, a mulher, os idosos, os portadores de deficiência, os afrodescendentes, os LGBTQIA+. O mundo hoje nos apresenta um enorme e variado repertório de violências políticas, étnicas, religiosas, entre outras. Vejam, pessoal, quantas e quantas formas de violência poucas linhas aqui nos trouxeram, Veja como isso é uma coisa complexa. Certo, pessoal? O sociólogo francês Pierre Bourdieu, que está ali na imagem, desenvolveu a noção de violência simbólica. Esse conceito é um conceito muito importante para a nossa compreensão das diversas formas de violência. Violência simbólica trata-se de uma violência que consiste nos mecanismos anônimos, invisíveis,
através dos quais se exercem as censuras de toda a ordem que auxiliam a manutenção de uma ordem simbólica, né? Então nós teremos a violência simbólica, todas as formas de violências que estão para além das físicas, mas que são tão mais fortes ou tão fortes quanto elas. Certo? Vamos à nossa primeira atividade, então? Explique as diferentes manifestações da violência, levando em consideração o contexto brasileiro. Cite exemplos escrevendo um parágrafo em seu caderno. Questão importante e tranquila que vocês podem vislumbrar aí no dia a dia, né? Daquilo que vocês veem na TV ou aí ao redor, as formas que vocês compreendem com o auxílio, claro, da aula de hoje, das ideias de Bourdieu, né, a respeito do tema. Tempinho para vocês.
E aí, pessoal, pensaram nessa questão? Importante fazer essa reflexão. Sua resposta deve levar em consideração as diferentes formas de violência, que vão além da violência física. A sociologia possui uma importante contribuição para pensar criticamente a violência relacionada às desigualdades sociais, ao segregacionismo e ao preconceito. A resposta deve contemplar o que foi solicitado no enunciado, ou seja, é necessário pensar sobre o caso brasileiro, citando os exemplos. Bacana, pessoal? Vamos lá? Uma sociedade complexa possui dentro de si diferenças e desigualdades. Essas diferenças de gênero, de raça, de classe, local de residência, opção de lazer, ideologia, escolha política, ocupam o mesmo espaço nas cidades e são hierarquizadas, colocadas numa escala de importância. Veja que interessante, né? As diferenças elas são extremamente grandes, né? A gente vai pensar, ainda mais no Brasil, um país altamente heterogêneo, né? A gente vai ter aí uma concepção racial, étnica, religiosa, econômica, cultural de forma geral, né? De espaçamento geográfico, de cidades, né? Se pensa a nossa cidade, divisão que ela tem, já também traz um segregacionismo, né? Tudo isso colocado em diversas escalas. Mas só o fato de a gente ser um país altamente heterogêneo é muito mais... Ele tem um grau de importância muito grande, tem uma questão muito positiva, né? Essa heterogeneidade, até numa visão aí de Gilberto Freire, né? A nossa característica seria a miscigenação, por exemplo, né? Essa multiplicidade religiosa, da alimentação, das vestimentas, dos ritos, né? Isso tudo muito, muito bacana, mas também traz o outro lado, que é o lado de viver com muitas diferenças, você também tem, às vezes, a não aceitação das diferenças. E isso que vai trazer as violências simbólicas, certo? Os grandes centros urbanos são, ao mesmo tempo, espaços da diversidade, mas também são espaços da desigualdade. É nessa equação que a violência opera, relacionada ao que não fazem parte das posições de poder. Quer dizer, dentro daquilo que muitas vezes são minorias, o que não tem acesso ao poder é que estão mais concentradas as questões das violências físicas e principalmente as violências simbólicas, aquelas violências geradas do preconceito, da segregação, certo? Segundo a antropóloga Alba Zaluar, a percepção da sociedade em termos culturais e históricos é que vai determinar o que é ou o que não é violento. Os centros urbanos são vistos por seus moradores como lugares onde predomina a violência. O medo e o aumento da criminalidade e das violências é veiculado pela mídia com cada vez mais intensidade. Há um reforço do medo coletivo da violência. A não aceitação do outro, a construção histórica social sobre algumas questões, elas são geradores de violência. Às vezes as pessoas que cometem violências, elas não têm nenhuma justificativa ao porquê da violência. Uma violência de gênero, por exemplo. Uma violência contra o movimento LGBTQIA+, por exemplo, pertencentes. Por que a pessoa causa aquela violência? Se muitas vezes não houve nenhum outro tipo de violência para se tornar recíproco, né? Por que a pessoa tem um preconceito de gênero, por exemplo? Um preconceito de raça? Se não faz sentido na sua vida histórica, social, aquele preconceito. Mas que socialmente, historicamente, desde uma sociedade escravocrata, como foi o Brasil, né, trouxe toda essa questão e se perpetuou, né? Hoje ainda as pessoas reproduzem coisas que elas nem entendem muito bem porque elas reproduzem e tornam violento. A violência contra a mulher, por exemplo, o feminicídio, as violências domésticas, o porquê de algumas questões. Né? Então, se a gente começar a pensar o porquê mesmo, a gente começa a ter dificuldade. As violências, às vezes, elas são extremamente fúteis. São bastante fúteis, o que torna ainda mais grave essas situações. A antropóloga Alba Zaluar, ela começa também a entender e tentar pensar nesse medo, nessa criminalidade, nas violências, também dentro do aspecto midiático, dentro do aspecto coletivo, dentro dos aspectos urbanos, que são meios e que são espaços
que acabam auxiliando na reprodução dessas diferenças, dessas desigualdades. Cria-se uma cultura do medo, aliada a uma busca cada vez maior por proteção, vigilância e segurança. Para a socióloga Teresa Caldeira, isso vai construindo uma cidade de muros. A cidade vai segregando cada vez mais as pessoas. Veja que interessante essa imagem aqui, pessoal. Você tem uma violência muito nítida nessa imagem. Você tem aqui do lado prédios altos e luxuosos, né, e casas, né, construídas, né, umas sobre as outras ali, chamadas favelas, né? E isso é um espaço de grande geração de violência, de patrimônio. A violência econômica ela é muito complexa numa sociedade capitalista, né, já que ela explicita os desejos, o ter, o ser. Vale mais o que somos, o que temos, né? Essa ideia de possuir. Né? Então, um dos geradores de violência, como o roubo, por exemplo, é a desigualdade. Né? É a diferenciação do ser humano pelo outro. É o desejo de ter, de consumir, de se, né, apropriar daquilo que não se consegue de outras formas. A arquitetura da cidade valoriza e impulsiona a desigualdade social, criando um clima de violência. Né? A gente analise a nossa cidade, analise, né, as realidades, analise a sua cidade, analise as realidades, veja os entornos, né, para você ver também como a questão da arquitetura também é uma questão interessante para algum tipo de violências simbólicas. Certo? Preste atenção aos discursos. Eles estão em diversos lugares. Na mídia, nas músicas, nos filmes, no senso comum em geral. Frequentemente, a violência é manifestada através de discursos de ódio, fanatismos e dogmatismos, com verdades absolutas e inquestionáveis, opostas ao pluralismo de ideias. Muitos discursos violentos torcem práticas violentas. Né? Muitos daqueles discursos machistas, patriarcalistas, homofóbicos, raciais, são discursos que são impostos aí dentro de uma criação, dentro de um ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente de educação, né, e que são reproduzidos de várias formas, né, e que se tornam práticas altamente violentas para os receptores, né, dessas práticas de violência. Reflitam sobre isso, pessoal. Vamos para mais uma atividade? Quais são as formas de segregação que você identifica nas cidades ou no seu cotidiano? Tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, pensaram sobre essa questão? A sua resposta deve identificar as formas de segregação, violências e discriminações perceptíveis nas cidades ou no seu cotidiano. Aponte elementos das teorias sociais apresentadas no decorrer da aula. Ou seja, você vai aliar aí a teoria sociológica, o que você está aprendendo nessa aula de hoje, com a realidade ao qual você vivencia, né, no seu meio urbano, no meio da sociedade, no meio da sua vivência. Tá certo, pessoal? Então, nessa nossa aula de hoje, abordamos a violência e suas relações na sociedade contemporânea, identificando como operam os conceitos sociológicos explicativos. Ou seja, pessoal, a gente viu então como que a teoria sociológica, né, principalmente de Pierre Bourdieu, né, que vai trabalhar com uma violência simbólica, essas violências que são muitas vezes, elas são, assim, socialmente elas são às vezes vedadas, né, elas não são violências, elas são veladas, né, mas que são para aqueles que recebem ela muito explícitas, né? E como essas relações elas conseguem estar intermediando as relações sociais de forma negativa, né? E como que a gente, enquanto seres humanos, pode estar melhorando esses aspectos, né? Contribuindo para que seja zerado, né? esses dados, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais unida, coesa, né? E com cada vez menos violência. Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês aí, forte abraço, até a próxima oportunidade.